Olá, você que acompanha a TV TVR, estamos ao vivo no programa Você na TVR. Eu sou Alan Rodrigues e hoje tem um convidado ilustríssimo, o querido Padre Ted. Boa noite, Padre, tudo bem? Prazer em recebê-lo. Boa noite, Alan. Uma alegria poder estar aqui com vocês, colaborando com o vosso trabalho e também apresentando um pouquinho da vida particular minha e também da vida de um padre, que eu acho que torna-se uma curiosidade na mente das pessoas. Como que é a vida de um padre? O que ele faz no dia a dia? Como que surgiu a vocação, o chamado e tudo mais. Então, muito obrigado pelo convite. Nos conhecemos há 2 anos atrás, num evento lá na paróquia onde eu estou agora. Então, estar aqui neste momento com vocês, quem vai nos acompanhar, está nos acompanhando, e falando um pouquinho de algumas curiosidades até, né? O que será que o padre faz no dia a dia? É isso aí. Gente, vocês vão descobrir que o padre tem bastante coisa legal para passar para vocês aqui. Tem muita informação, da onde ele nasceu, costumes, as questões da própria religião, catolicismo e muito mais. Juntamos alguns blocos, quero que você fique à vontade, tá, padre? Tranquilo. Vamos ao bloco 1, onde o senhor nasceu e como começou a vocação e o caminho para chegar até aqui como padre. Muito bem, onde eu nasci? Eu nasci numa cidade muito pequena, pertence hoje à Diocese de Votuporanga, antes pertencia à Arquidiocese hoje de São José do Rio Preto. Eu sou de uma família pequena também, sou filho único, chama a cidade Floreal. Comentei agora nos bastidores com você. Uma figura muito conhecida no Brasil, né? Tanto no meio artístico, principalmente da costura, né? Da alta costura, como também aí da política, né? Ele encerrou a sua vida, a sua peregrinação no meio da política. O Clodovil Hernandes, que era muito amigo de meu pai, da minha família, convivi com ele, tive a alegria de ver várias vezes o Clodovil dentro da minha casa, ali convivendo com a gente. É uma cidade pequenina, tem 3.400 habitantes hoje, e meu pai tinha uma oficina lá na cidade, minha mãe sempre trabalhou com costura também. E se você me perguntar como surgiu a sua vocação de padre, bom, eu não pensava em ser padre de forma alguma, né? O meu sonho, a minha vontade era ser farmacêutico, tem nada a ver, né? E curiosamente, essa semana próxima que passou, eu estive lá na cidade e encontrei meus amigos do tempo de colegial, né? Hoje é ensino médio. Olha, mas encontrei legal. Alguns e encontrei a minha primeira namorada. Olha que interessante, a vida proporcionando ali os encontros antigos, acabou encontrando essa primeira namorada, e como que foi esse momento? É muito interessante, porque tem uma curiosidade já nessa história, né? Como surge a vocação? Nós éramos muito próximos, muito amigos, e ela prestou vestibular para letras, e eu prestei sim para faculdade de farmácia, fiz um primeiro semestre, uma coisa assim. E logo num retiro da igreja eu disse para ela, né, olha, eu estou pensando em fazer uma experiência vocacional, porque também não quer dizer que você desperte para uma vocação e vá ser aquilo que se despertou naquele momento, né? Ao longo da vida você vai descobrindo tantas coisas e as suas vontades e desejos vão sendo aflorados e você vai decidindo o caminho que quer tomar. E ela disse para mim assim, você não tem jeito para padre. E vim fazer uma experiência na Diocese de Lins, que precisava de padres, né? Tínhamos poucas vocações. Quem me convidou foi um amigo da família, que também é da minha cidade. Eu sou o 7º padre nascido na cidade de Floreal. Ele chama-se Valdecir, é o padre Valdecir Gode. E ele foi entregar o convite de ordenação diaconal, que é o 1º grau na ordem sacerdotal. E eu disse a ele, quero conhecer o seminário. E nesse quero conhecer, ele me trouxe para Lins, e numa experiência que era para ser apenas de 90 dias, eu fiz todo o estudo de filosofia, entrei no seminário, larguei a faculdade de farmácia e continuei os estudos. Agora, sobre a Daisy, a curiosidade é que ela, claro, hoje é casada e quem fez o casamento fui eu. Olha que interessante! Olha como que a vida realmente volta, né, nesse sentido
a você hoje fazer o casamento de uma uma pessoa que passou pela sua vida. Hoje você mentalmente mais com uma formação mais, digamos assim, formada no sentido de casamento, de união, você acabou ali casando uma ex. Isso é muito diferente, né? Não é interessante, sempre que acontece, né? Interessante, é claro. São aquelas paqueras de começo de juventude e tudo mais, né? E como conversávamos, né? Será que vou ser padre? Não vou ser padre? E hoje sou padre já há 20 anos. E muito conhecido, gente. A gente vai chegar e falar depois, a gente vai passar o Instagram do padre, porque o padre é muito ativo nas redes sociais. E é disso que a gente vai falar agora. Você é um padre bem descolado em relação a usar redes sociais, a gente viu lá nas redes que posta bastante, é um padre bem ativo. Como que é esse lado seu? Porque você se sente à vontade em postar isso? E ao mesmo tempo percebemos que você também mantém o seu respeito e o seu posicionamento como padre. Sempre mantém, a gente vê isso também. E como que é para você isso? É algo que tem um lado de curiosidade também, né? Você estar ali nas redes sociais, interagindo com o povo, com as pessoas, com os jovens, com crianças também. Que legal. O que tem aumentado, eu tenho percebido, é a presença de senhores e senhoras, né? Pessoas mais idosas. Como que acontece isso? É interessantíssimo, porque eles ficam aguardando uma publicação, por exemplo, do padre, principalmente de eventos, agenda, celebrações, atendimento, ou uma mensagem, algo que eu comecei no final do ano passado, todos os domingos postar uma pequena mensagem, né? 60 segundos ali, algo bem simples, mas eles ficam aguardando. Tem um senhorzinho que ele sempre visualiza e ele diz assim: eu já sabia o que o senhor ia falar hoje na missa, por causa dessa postagem. Ao mesmo tempo, há 4 semanas, 1 mês e meio na verdade, tivemos a visita do padre Arnaldo Rodrigues, que é da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele faz parte da comissão de comunicação da CNBB. E ele veio conversar conosco sobre redes sociais e a inteligência artificial. A utilização desses meios para comunicar-se, chegar até as pessoas, levando também um pouco da espiritualidade, da religiosidade e daquilo que talvez estejamos perdendo um pouquinho, que é sobre a piedade popular, que são práticas do povo, que não está totalmente ligada, assim, enraizada numa formação litúrgica teológica da igreja, mas é do povo, é algo que nasce, brota da experiência do povo. Ele nos chamou a atenção para utilizarmos com prudência, com atenção, para não fazer das redes sociais algo que está se tornando a cada dia, né? Um lugar de violência por meio da comunicação, digo, no sentido de provocações, de brigas, de insultos e tudo mais. Mas fazer desse meio um lugar de iluminação, desenvolvimento do ser, aprimoramento do ser humano, levando uma mensagem de fé, de amor, de esperança, de paz. Nós precisamos também fazer com que o povo se abra à tolerância, ao respeito, né, uns pelos outros. Então, utilizar das redes sociais para isso, também desmistificando a figura do próprio dirigente religioso. Que legal. Não só do padre, mas vejo também amigos que tenho que são pastores, pastoras, ou de alguma religião afrodescendente, né, de raiz africana, né, candomblé, umbanda e outras, né? Sim. Então, ali é um espaço onde a cordialidade, o respeito, a aceitação do outro deve ser muito presente. Então, o nosso cuidado, quero acreditar ainda mais, que deva caminhar por isso. Fazer das redes sociais este caminho de paz. Olha, para você que sair de casa, o padre já deixou muito bem explicado aqui. Esse mecanismo da rede social, a igreja e o padre, como titular, ele consegue transmitir, ele consegue usar, ele consegue levar ali o catolicismo, né, a espiritualidade, através da rede social, tornando-se uma ferramenta muito útil. Eu adorei sua resposta, eu acho que esse realmente é o caminho. Para você que está aí de casa, está muito bem respondido. A gente vai para a terceira pergunta, podemos? Okay, claro, vamos lá.
A gente tem uma curiosidade especial também para o senhor, é que conviveu, né, com o ilustre Clodovil. Conta um pouco mais pra gente como que foi essa convivência. Ele era engraçado, a gente sabe que ele é uma figura, né, mas na sua época ele sempre foi engraçado. Como foi essa convivência? Às vezes eu recordo isso, né, e o ano passado não, 2023, no dia 22 de abril, certo, aconteceu na minha cidade o lançamento de um livro de um amigo nosso, até muito próximo da minha família, que lançou um livro sobre a história de Floreal. Uhum. E, curiosamente, assim, né, de maneira muito transformadora para mim e também para minha mãe, que já faleceu, e ela disse, vamos ao lançamento do livro? Eu falei, vamos, claro, lá na nossa cidade, claro. Eu fui, porém, uns dias antes, mexendo no arquivo que meu pai deixou, várias coisas guardadas, encontrei um livro de 1958. É o livro de registro das visitas no Colégio Educacional de Floreal. Uhum. Então, as turmas, no final de cada ano, eles faziam uma exposição de trabalhos artesanais. Certo. E em 1958, a primeira assinatura que tem no livro é de Clodovil Hernandes. Olha que interessante. Né? Quem fez o cabeçalho daquela página do livro do colégio foi o meu pai. Ele também fazia algumas letras. Como chamava o seu pai? Desculpa. Emílio Baceto Neto. Emílio Baceto Neto. Isso. E aí eu olhei aquilo e disse assim para minha mãe, eu acho que vale a pena eu tirar cópias dessas assinaturas, porque muitos dos personagens que estão no livro, as assinaturas deles estão neste aqui, que está guardado conosco. Uhum. E aí uma senhora que estava lá, da família Doxy, ela me perguntou assim, você é filho do Emílio Baceto? Eu falei, sou. Como que seu pai tinha esse livro? Porque a minha assinatura está aqui também. Eu falei, olha, esse livro estava sendo descartado, mas o Clodovil dizia na minha casa que quem descarta um livro, descarta a história. Olha, que resposta, hein? Quem descarta um livro, descarta a história. O Clodovil sempre, tanto positivamente e tanto polemicamente falando, ele sempre foi muito marcante, tanto na presença, nas palavras, tanto que chegou ao auge, né, da televisão. O Clodovil realmente foi uma figura ilustre. Alan, você está lembrando do Clodovil? Eu recordo ele chegando em Floreal algumas vezes, de maneira muito polêmica, claro, né? Espalhafatoso, digamos assim, né? E ele ficava hospedado na casa do primo dele, seu Alcides Russon, e sempre recordando de Dona Helena, sua mãe, e lembro dele entrando na igreja. O Clodovil se declarava espiritualista. Ah, sim. Tá? Ele sempre disse que ele tinha uma religiosidade, mas ele vivia uma espiritualidade mais kardecista do que católica ou evangélica. Ele citou isso no programa do Serginho Groisman, uma vez que ele esteve lá também. Sim, eu lembro dessa passagem. Então, mas mesmo assim ele visitava a igreja, a matriz de Floreal, o Senhor Bom Jesus. A imagem de São Sebastião que tem naquela igreja matriz foi doada pelo pai do Clodovil. Uhum. Mas você perguntou assim, como que era a sua convivência com o Clodovil? Muito familiar e muito aberto. O Clodovil, com os amigos que ali ele ainda tinha, né, da faixa etária dele, digamos assim, né? Ele chegava na minha casa e pedia algumas coisas para minha mãe. Oi, Carme, tudo bem? Tudo bom, Clodovil? Ou Clô, né? Os amigos. Mais amigos íntimos. Oi, Clô, tudo bem? Tudo. Carme, você vai fazer hoje um franguinho caipira? Olha isso, amigo de casa. Amigo de casa. Olha isso, que interessante. Vou fazer assim, você quer vir almoçar ou jantar? Eu venho jantar. Primeiro eu vou visitar algumas pessoas, depois eu passo aqui para jantar. Aí ele chegava, sempre via o Clodovil de chinelo havaiana. Sempre via ele assim, de boa. Short, camiseta, às vezes um camisetão ou uma camisa de linho por cima, um chapéuzinho na cabeça, alguma coisa assim, conversava de tudo, perguntava de todos os amigos. Meu pai fazia algumas piadas com ele, até mesmo algumas piadas que hoje não poderiam ser feitas, mas ele levava de boa. Ele só não gostava de ser provocado, alfinetado por pessoas que não tinham intimidade com ele. Mas lembro dele sentado na soleira da porta da cozinha, com um prato na mão e comendo frango em molho com quiabo.
Isso eu lembro muitas vezes. Recordo também um dia que eu disse para ele que eu seria padre. Ele disse, não, de maneira alguma, não, eu vou ser padre. E me tornei padre e depois de padre eu vi o Clodovil só uma vez. Olha isso, você consegue lembrar que idade ele tinha, que você tinha mais ou menos? Nossa, a primeira vez que eu vi o Clodovil, assim que ele esteve na minha casa, eu entendi que ele era o Clodovil, o mesmo que eu via às vezes na TV, e se não me falha a memória, eu assistia na TV Manchete, né? E foi em 84, 1984, 85, 85, acredito, porque foi quando eu estava na primeira série. Ó, quem é de 85, 84, já vai fazendo as contas, não entendo. Vai fazendo as contas. E uma das últimas vezes, depois ele foi fazer uma matéria em Floreal sobre a vida dele, voltou lá umas outras vezes, houve uma mexida na praça municipal, ele também se revoltou com algumas coisas que foram tiradas lá. Lembra a frase dele, quem joga um livro fora está jogando a história. Então também. Ele sempre palpitou em algumas coisas ali. Sim, é. E o grupo de amigos era muito fechado, era muito restrito, né? Não era para todos que ele se abria e conversava, né? Certo. E estava sempre ali. Então foi muito bacana, ele rascunhou algumas coisas. Uma tia que eu ainda tenho, chama Alzira, ela tem ainda um croquis de um vestido feito pelo Clodovil. Olha que interessante, que marcante. E isso para um baile lá em 1963, 64, porque o Clodovil morou em Floreal até os 16 anos. Depois ele foi para Rio Preto, Monte Aprazível e São Paulo. E aí? Se alguém perguntasse, mas o Clodovil é nascido em Floreal? Não. Ele é nascido em Elisiário, do lado de Catanduva, e depois ele foi com 6, 7 meses de idade. Depois de nascido, eles mudaram para Floreal. Que legal, curiosidades. Exatamente. Às vezes a gente tem um amigo que é amigo de um artista e a gente nem imagina. A gente consegue descobrir através dessas entrevistas, muitas vezes através desses contatos. Muito bem. Aproveitando que a gente está falando de passado, queria que você falasse também um pouco da sua formação. Você que é uma pessoa muito estudada, pode realmente falar assim, para quem está assistindo, vai querer saber o que o padre é formado, qualquer curso, seja do começo até o fim, tudo que você tem aí de bagagem curricular. Vamos lá. Uau, vamos lá. Bom, eu sou formado em filosofia, fiz a primeira parte dos estudos no seminário em Lins. Nós morávamos no seminário e estudávamos na Faculdade Auxilium de Lins, Faculdade das Salesianas. Então ali eu fiz o curso de filosofia. Depois eu mudei para Marília e vim estudar teologia no ITRA, no Instituto Teológico de Marília. Hoje não temos mais essa formação, porque tem a Faculdade João Paulo II, que pertence à igreja, né, à arquidiocese. Isso aumentou o público? Ou... Aumentou e colaborou para o reconhecimento do MEC. Ah, entendi. Né? Pelo MEC. Então, por exemplo, a filosofia que eu fiz é reconhecida pelo MEC. Sou bacharel em filosofia, né? Licenciatura plena, filosofia, história e sociologia. Né? Me dá essa habilitação. Depois, a teologia, a minha ainda não era totalmente reconhecida, né? Estava em fase de reconhecimento com validação, porque estava pedindo o reconhecimento do MEC. São essas duas primeiras formações. Fiz uma pós-graduação em Florianópolis, em direito matrimonial canônico, não é o direito civil, mas o direito canônico da igreja. Qual a diferenciação? O civil é a questão mais civil, né, burocrática nossa, dentro da sociedade, né? Certo. Canonicamente são as leis, as normas da igreja. Nós temos um código de direito também. Aliás, o código da igreja dá suporte para os códigos civis, porque o Código Civil bebe da história do Código Romano e do Código Canônico. Certo. Como história, como exemplo de... Não é uma compilação, mas é um olhar estrutural. Estruturar um código, exatamente. Vem de lá, é base. Exato. Por isso que no direito, por exemplo, também se estuda alguns termos em latim. Olha que interessante. Ó, gente, você que está de casa, hoje conteúdo
conteúdo top para você, conteúdo intelectual mais fundo. O padre está falando aqui que para questão de casamento civil, né? Existem duas formas, tem o civil. O civil tem o canônico, né? Que é o matrimônio. E existem regras dentro do matrimônio que são essas, que nessas regras se inclui. É interessante você falar isso, Alan. Ó, para a população, para o povo, né? Então, civilmente dizendo, a igreja olha assim como casamento, um pacto, um contrato. Olha a igreja chama de matrimônio, porque é uma aliança diante de um mistério de Deus, o seu amor pela igreja, e é algo indissolúvel, não tem separação, é para sempre. Pactual. É sacramento. Nós não falamos de pacto, mas de sacramentalidade. Legal. Né? Interessante isso. Interessante. Claro que na igreja existe o processo no qual eu estudei, fiz uma pós, mas não trabalho diretamente com isso, que é sobre a nulidade. Não é anular, é nular. No sentido de, aquilo que foi feito nunca existiu. Uma pessoa contrai, se casa na igreja. E de repente se separa e até pede o divórcio civil. Ela quer casar novamente na igreja, ela não pode, porque já contraiu o matrimônio uma vez. E o matrimônio para a igreja é até que a morte separe, né? É indissolúvel. Mas ela pode pedir nulidade, então é comprovar que uma das partes, ou ele ou ela, não tinha maturidade suficiente, não tinha uma formação consciente do que era o matrimônio. Então, há alguns chamados impedimentos dirimentes, que são praticamente 12, erro de pessoa, imaturidade, e tantos outros, né? Não vou lembrar todos os 12 assim, mas que dá condições de analisar, e o juiz canônico, um padre doutor nessa área, e junto com a sua equipe, pode analisar a situação e falar, olha, realmente não houve, não existiu nunca sacramentalidade. Ah, mas estão casados há 5, 10 anos. Mas nunca foi sacramento. Foi algo apenas realizado, mas eles não tinham consciência daquilo. Eu vou falar aqui grosseiramente, é como se fosse ali uma cláusula de perdão com uma autoridade entendendo que diante dos fatos não tinha total discernimento, entendendo esse perdão e podendo revogar a possibilidade de um novo sacramento. Exato, porque a igreja declara que não houve sacramentalidade. Entendi. Entende? Então aí libera para um outro casamento. Não é um divórcio isso na igreja, viu? É que fique bem claro, não estou falando de divórcio na igreja, mas de nular, né? Declarar que não existiu nunca, né? Então eu tive uma formação sobre isso. Depois eu fiquei um tempo pensando o que eu ainda iria fazer, né? Então acabei fazendo mestrado na área de teologia, chamada teologia dogmática ou sistemática, que abrange várias questões da igreja, né? Fiz lá na PUC em São Paulo. E outras coisas mais curiosas, né? Que eu fui conhecer um pouco mais, assim, não é investigar, mas querer saber para entender e poder dialogar com outras pessoas, né? Fiz um curso sobre Reiki, outro dia um amigo colocou, nossa, você é um padre reikiano? Eu falei, olha, eu sou reikiano, mas eu quis estudar o que seria essa teoria reikiana sobre energia, sobre o corpo energético do ser humano, todas essas coisas. Eu quis entender para dialogar com outras pessoas. E recentemente concluí também a formação em psicanálise. Olha que interessante, que bagagem estrutural, educacional, de conhecimento, não é menosprezando os outros padres, eu acho que todos os padres deveriam ter, sim, esses cursos para poder se abranger em todos os conhecimentos e não focar apenas no religioso. Por quê que eu falo isso? Igual você falou, eu fiz um curso para entender mais, porque a mente abre. Isso, Exato. de repente você vai atender uma pessoa que está precisando de uma palavra e você consegue bater um papo sobre aquilo e ajudar melhor. Então tudo está envolvido, englobado, né, padre? Com certeza, né? Acontece muito no nosso meio, enquanto Igreja Católica, por exemplo, alguém chega e fala, isso daqui é uma possessão, é uma situação demoníaca. Calma, vamos primeiro conhecer a pessoa, ver a situação, o que está provocando realmente aquilo, né?
Eu não estou dizendo que a igreja ela não acredite na possessão, no poder do mal sobre o ser humano. Claro, nós temos exorcistas na igreja, tudo, né? Mas primeiro tudo isso é analisado, é pesquisado, é observado com um olhar religioso e científico. Olha que não é só religioso? Não. Primeiro a gente analisa o caso, pede até mesmo para procurar um psicólogo, um psiquiatra, para também dar um laudo, né, para depois a gente continuar a investigação e liberar sim ou não um ritual de exorcismo, né? Perfeito. Porque pode ser uma histeria também. Pode ser. Existe a possibilidade. Existe. A gente vai entrar agora no comercial. Vou chamar o comercial para você que está em casa acompanhando, você na TVR, não perca. Daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente que tem segundo bloco. Na hora de abastecer, escolha quem entende de qualidade. Alto Posto Ouro Verde, em Pompeia. Aqui você encontra combustível de qualidade, gasolina refinada e a confiança que o seu veículo precisa todos os dias. Atendimento rápido, segurança e credibilidade para você seguir tranquilo no seu caminho. Estamos localizados na rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro de Pompeia. Alto Posto Ouro Verde, qualidade que move você. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A Lei do Minuto Seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Mas como já deu 1 minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do Minuto Seguinte. Sua palavra é lei. Locação de equipamentos a gente traz, com atendimento que tu é fã. Duran Locações é sua melhor opção. Duran Locações
é só você ligar. O equipamento que você precisa tem na Duran Locações. Se você busca excelência na locação de equipamentos para construção civil, conheça Duran Locações, a melhor escolha em Pompeia. Atendimento rápido e dedicado, com foco total na sua obra. Tenha tudo azul na sua obra com nossos serviços de locação: betoneiras, compactadores de solos, andaimes, pisos metálicos, marteletes, rompedores e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo número 14 997 50 8114. Duran Locações, sua obra merece o melhor. Duran Locações. Nha! Mensagem que transforma vidas está cada vez mais perto de você. Assista a TV Super Gospel pela operadora de TV por assinatura Way TV, através do canal 922. E também acompanhe uma programação repleta de fé, esperança, louvores, mensagens edificantes e conteúdos para toda a família. E você pode também assistir quando e onde quiser pela plataforma Roku TV. Conecte-se com a Palavra de Deus todos os dias. TV Super Gospel, levando a mensagem de Cristo até o seu lar. Você que está acompanhando o programa Você na TVR, agora tem mais perguntas aqui com o padre. A gente já voltou, segundo bloco aqui. Padre, tudo bem? Tudo bom? Vamos seguir para as perguntas agora, continuando. Padre, como que é o seu dia a dia? O padre descolado, um padre autêntico, ele explicou que ele consegue ser assim através do respeito, discernimento e também por instruções de líderes, né, padre? Padre, como que é o seu dia a dia? Conta pra gente aí. Pois é, como que é o dia a dia de um padre? Todo mundo acha que o padre fica o dia inteiro rezando, né? Não, nós não ficamos o dia inteiro rezando. Temos os nossos momentos de oração. Geralmente eu acordo lá por umas 6, 6h10, 6h15 da manhã, tomo meu café, faço minhas primeiras orações. Tem dia que eu escapo da oração, mas sempre tem que ter a oração junto. Uhum. Depois vou visitar algumas casas que já está marcado, agendado, principalmente dar unção aos enfermos. Tô parado, mas gostava de uma academia para treinar um pouquinho, porque também precisa cansar o corpo, né? Uhum. A idade vai chegando, você tem que fazer alguma coisa, não você fica parado. Claro, à tarde tem os meus atendimentos na secretaria, porém, não posso esquecer que uma vez por semana tenho que ir a Lins, que tem que gravar programa na rádio, tem reuniões vida de padre. Talvez, creio eu, também de um pastor, de um dirigente religioso, se envolve com oração, atendimento e muita reunião. Que legal. Reuniões e reuniões. Claro, não posso esquecer, né? Final de semana e durante a semana tem as missas, confissões, batizados, funerais. Essa é a vida do padre. É uma mistura de alegria, desespero, superações, fé e tudo isso junto e misturado e fazendo acontecer a obra. Tá aí, tá respondido. Muito obrigado por essa resposta. A gente vai falar um pouco agora sobre a sede da Paróquia Nossa Senhora que você atua, né? De Assunção e Getulina. Ela foi criada em 1927, correto? Enquanto comunidade, sim, 1927. Explica um pouco mais pra gente sobre isso. Ela já era uma comunidade de fé religiosa, certo, né? A presença da igreja, de irmãs também, freiras que ali atuavam, porém foi elevada, o termo para se tornar paróquia era ereção canônica. É meio estranho, mas é isso daí mesmo, né? Se torna uma paróquia em 1936, quando o bispo escreve, nos dá o decreto de criação. Então ela tá completando esse ano 90 anos de história de paróquia. A igreja se divide em paróquias, comunidades, quase paróquia e reitorias. Legal. Tá? Padre, como que é a participação dos fiéis hoje na sua igreja? Na igreja é uma participação muito bacana, está sempre cheia a igreja, o pessoal está sempre atuando, está chegando a nossa quermesse também agora no mês de agosto. Uma coisa que chama atenção não apenas na igreja católica, acredito também na igreja evangélica protestante, é que a pandemia
afastou um pouco o pessoal da participação nas comunidades. Por quê, padre? Por causa das lives que nós entendi. tínhamos. Acomodou. Então, retornando aos poucos, né? Precisa ter um entendimento de que, para nós, participar é estar presente no local também. Certo. Tá? Então, mas ainda é um resgate que está acontecendo de maneira muito lenta, vou colocar dessa Mas forma. Mas está fluindo. Está voltando. Vamos trabalhar para voltar Claro, ao presencial. Exatamente. Perfeito. Falando um pouco mais de você agora, curiosidade, sua cor preferida? Preto. Cor preta, olha que legal. Sim. Tem algum filme preferido? Tenho alguns. Gosto de Alexandre o Grande. Certo. Gosto de filmes épicos, né? O clássico é romano, né? Ah, sim. Alexandre o Grande. Sou fãzaço. Vocês vão estranhar, mas o padre adora um terror. Sou meio draculino, assim, sabe? Drácula, pra mim, é o romance. Eu também adoro meio místico, assim, Exato, romântico. É muito legal mesmo. Eu também gosto. Agora, um filme recente que me chamou muita atenção, Alain, quem tá aí, é Os Dois Papas. Vamos deixar você de casa aí, que eu já uma recomendação para assistir. Sim. Padre, por que é interessante no seu ponto de vista? Porque é o diálogo entre, digamos assim, Bento XVI e o Papa Francisco. Certo. E ali a gente percebe dentro daquele diálogo a preocupação de um e o sofrimento de outro. Certo. Pela idade, o peso da autoridade sobre ele e tudo mais. Então, existem alguns diálogos que nos despertam, até mesmo na questão vocacional, as crises dentro do caminhar vocacional também. Então é um filme bacana que dá para refletir muito. Legal. Agora, prato, comida preferida, tem alguma? Eu sou de descendência italiana. Legal. Então, uma boa macarronada, né? Maravilha. Uma pasta, assim, uma garrafa de vinho do lado, melhor ainda. Que legal. Acho que a gente conheceu bastante o padre, a gente bateu um papo muito legal. Vamos falar sobre a festa, a tradicional festa da padroeira, quando vai acontecer, você já participou de quantas edições e o que acontece nessa festa? Eu sou novo em Getulina, eu cheguei em Getulina em 2024, então é a terceira edição agora, né? Certo. Que eu vou participar. A quermesse acontece sempre no segundo final de semana do mês de agosto. A próxima edição agora será 7, 8 e 9 de agosto. Sexta, sábado e domingo. Com comidas típicas, né? Claro, tem que ter o frango assado, pastel, cachorro-quente, tudo aquilo que uma quermesse tem. E no domingo tem um show de prêmio, então se você for participar, você ainda vai ter a chance de ganhar uma bolada, claro, né? Que legal, aí ó, com a gente. Você de Getulina e região, toda a região pode estar participando, eu já fui dessa festa, inclusive conheci o padre lá, uma excelente recepção da cidade, da igreja e também do padre. Exatamente, lá na Praça da Matriz. Lá na Praça da Matriz, hein? Chegou em Getulina lá, já estará pronto para receber. Horário, padre? Na sexta e no sábado, a partir das 19 horas, né? Certo. Então, na parte da noite. Agora, no domingo, desde as 10 da manhã, tem o almoço, você pode, não esqueça de levar pratos e talheres, arroz, salada e outras coisas, você tem lá à vontade, né? Vai lá colaborar com a gente. Durante a postagem também a gente vai estar deixando o Instagram do padre para vocês acompanhar e seguir o padre, porque o padre é 100% atualizado, tá tudo nas redes dele. Bom, a gente está chegando no final do programa, queria deixar duas perguntinhas aqui para você. Um fato ou um testemunho que marcou sua trajetória? Fato ou testemunho que marcou a minha trajetória, eu acho que é bem pessoal isso. Certo. Foi acompanhar os meus pais na velhice. No final da vida, né? Meu pai tem 18 anos que foi embora, partiu, e a minha mãe 2 anos e meio, praticamente, 2 anos e meio. E meu pai foi um CA de pulmão, minha mãe foi um mal de Parkinson. E ambos me deixaram, assim, um sinal de fortaleza, compromisso e, ao mesmo tempo, compreender o que a vida é uma peregrinação, não ficamos aqui, passamos por aqui, né? Meu pai, eu lembro das últimas frases dele, uma frase foi que ele me abraçou e disse assim para mim, debaixo de um chuveiro, dentro do hospital, entre ele, eu e minha mãe, e ele disse, eu tenho um filho e uma esposa. Foi as últimas coisas que ele disse, e eu amo vocês. Disse isso, voltou para o quarto e ele veio a falecer na parte da tarde. E a minha mãe, o último banho que eu dei em minha mãe foi na madrugada da morte dela, ela passando a mão na minha barba, estava mais cheia ainda a minha barba, né? E ela disse assim, por que você está chorando? Porque eu percebia que talvez seria a última vez que a gente conversasse, né? E a mãe vai ficar muito bem. Eu coloquei ela na cama, troquei a fralda,
Ela falou, vai tomar um banho que nós vamos pro médico, né? Eu falei, vou. Eu tomei banho, voltei, minha mãe já estava mais. Então essas coisas marcaram. Agora, se vocês me perguntarem assim, o que sobrou? Sobrou a esperança de um dia se encontrar novamente. Perfeito, excelente resposta. Padre, para fechar com chave de ouro, gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão assistindo. Talvez seja simples a mensagem que eu queira dizer a você que está me acompanhando. 2 coisas para você pensar, para vocês todos pensarem. A primeira, me recordo, um padre exorcista que foi entrevistado e a repórter perguntou para ele, o que é necessário, padre, para lutar contra o mal? A câmera focou, assim, deu um zoom no rosto do padre, porque ele se preparou para falar, e eu creio que muitos olhavam o padre e pensavam, ele vai ensinar uma oração em latim. Ele disse 3 coisas apenas. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Tenha sempre a felicidade no seu coração. Por mais que o mundo, às vezes, queira te sufocar, te pisar, te detonar. Mas busque ser feliz. Primeira coisa. Seja sempre feliz. E a outra é, talvez, do ensinamento de Viktor Frankl, quando ele estava lá no campo de concentração e pensando a vida e tudo mais, e ele chega naquele ponto, assim, de iluminação, talvez, dele. Não é preciso eu ficar perguntando o que a vida espera de mim, mas o que eu posso proporcionar para a vida. Pensa nisso também. Que resposta. Padre, chegamos ao final do programa. Hoje um programa muito especial. Eu quero agradecer imensamente em nome da TVR, em meu nome, a sua presença. Obrigado a todos vocês que estão assistindo, que vai assistir esse programa. Foi muito bom ter você aqui. Volte sempre e fique essa mensagem linda para você ir de casa. Obrigado a todos vocês que assistiram. Tchau, tchau, gente.